Boa noite a todos, estamos começando mais um IBN em Casa, que é o pastor Fernando Mendes, e nós temos certeza de que Deus tem uma bênção especial para você nesta noite. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio, pela graça e pelo chamado do Senhor para as nossas vidas, de sermos participantes do seu reino no templo e de casa em casa. Tua palavra diz que tu tens uma bênção especial para as famílias, tu tens um propósito para as famílias, e nós queremos abrir os nossos corações nesta hora, para que o Senhor entre nas nossas casas e nos conceda a revelação do Senhor e traga à luz o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um. Abençoa, Senhor, essa casa nessa hora, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, nós vamos estar compartilhando aqui Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Muito importante de notar nessa passagem é o movimento de Jesus pelas cidades, pelas ruas e nas casas. Aquelas pessoas não sabiam, mas aquela seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. De forma que é muito importante nós atentarmos para a atitude daquele homem, Zaqueu, e o que o Senhor propôs a ele e qual foi a sua resposta. Porque diz que quando Jesus passa por ali, há todo aquele barulho, aquela movimentação, um homem que era rico, que era publicano, ele procurou ver quem era Jesus. Olha, a nossa vida é muito corrida. Podemos ser maioral, podemos ser rico, podemos ter muitas coisas neste mundo. Mas o que realmente precisamos é conhecer Jesus, é ver quem é Jesus. Mas assim como na experiência daquele homem, e muda-se os tempos, as pessoas, as situações específicas, mas assim como foi lá, também acontece conosco. Há dificuldades, há barreiras. Diz que havia uma grande multidão entre Jesus e Zaqueu, ou entre Zaqueu e Jesus. E ele era de pequena estatura. Além do que, sendo ele publicano, ele não era bem visto pela maioria do povo. Porque publicano, cobrador de impostos, aquele povo estava sob o domínio romano. Ele então era um agente do Estado romano, cobrando impostos dos seus conterrâneos. Além do mais, muitas vezes os cobradores de impostos também eram corruptos, os publicanos, de forma que a vida daquele homem, embora por um lado fosse além da média, financeiramente falando, moralmente falando, socialmente falando, também era uma vida de exclusão. Mas ele não se deixou levar por tudo isso. Sendo ele de pequena estatura, diz a palavra que ele correu
Ele não ficou ali na passividade, ali a esperar as coisas acontecer. E isso é ensinamento para nós hoje. Nas coisas de Deus, nós precisamos ter atitude. Nós precisamos ter uma postura. Embora aquele homem ainda não conhecera Jesus, ele, diante daquele grande movimento, daquela grande multidão, ele correu adiante. E diz que ele subiu num sicômoro, um pé de figueira, de figos bravos, para ver a fim de vê-lo, porque ele sabia que por ali haveria de passar Jesus. Quando Jesus chega àquele lugar, Jesus já olha para cima. O Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe quem somos, aonde habitamos, qual é a nossa profissão, qual é a nossa condição e qual é a fome, a sede, o desejo que nós temos de conhecê-lo. E olha, dentre tantas pessoas que estavam ali, olha, o escritor de Lucas cita Zaqueu. Diz que Jesus especificamente se volta para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque convém que hoje eu fique em sua casa. Olha, IBN em casa é a proposta de sim, Jesus se fazer presente na casa, na família, na vida de relacionamentos. Ele não ficar fora, além, mas nós trazemos para dentro de nós, dentro da nossa experiência familiar, a pessoa mais preciosa que existe, Jesus Cristo. E foi Jesus que disse que esse era o propósito dele para com a vida tanto de Zaqueu, como para a vida de todos nós, porque tudo que foi escrito para trazer uma instrução, um ensinamento, para trazer a nós uma revelação acerca do cuidado, do interesse, do propósito de Deus. E diz então que Zaqueu desceu depressa e com grande alegria recebeu em sua casa. Houve oposição. Antes a oposição era geográfica, talvez era uma oposição emocional, do próprio Zaqueu se sentindo inadequado, mas ele passou por cima, ele subiu numa árvore, ele foi à luta, ele se expôs para ver quem era Jesus. Agora a oposição já era a censura dos vizinhos, pessoas que viram aquilo e murmuraram dizendo: olha, Jesus se hospeda na casa de um homem pecador. Nós temos que estar prontos para vencer oposições se queremos ter Jesus na nossa casa. Temos que estar prontos a vencer muitas vozes. No caso específico, quando censuraram Jesus por estar na casa de Zaqueu, o próprio Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que a gente pode absorver daí é que a presença de Jesus em nossas casas, ela traz convencimento, convicção daquilo que precisa ser alinhado com Deus, aquilo que precisa ser colocado diante de Deus, aquilo que precisa ser restituído, abandonado. Só a presença de Jesus tem o poder de nos constranger acerca do amor que Deus tem para nós, para conosco, e tem o poder de transformar nossa vida. Veja, não foi ninguém que convenceu Zaqueu sobre aquela sua condição. Foi a presença manifesta de Jesus na sua casa. E essa é a proposta do Senhor. Se fazer presente na nossa vida para testificar ao nosso favor diante das vozes contrárias. Foi o Senhor que entrou em defesa de Zaqueu dizendo: este é filho de Abraão e hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque o propósito de Deus em Cristo é vir justamente buscar e salvar o perdido. A pergunta então é: estou eu, está você, estamos nós dispostos a descer com rapidez
e abrir o nosso coração e as nossas casas para que Jesus seja hospedado, para que Ele se torne Senhor da nossa vida, para que Ele venha operar as mudanças que só Ele tem o poder de operar? Fica aí com você essa pergunta, esse desafio, essa chamada, e saiba que Jesus está presente. Ele está em movimento, está passando, não sabemos até quando. Aquela foi a última passagem de Jesus por Jericó. Por certo, Deus está nos dando oportunidade de que Ele não apenas passe, mas nós venhamos ficar com Ele, recebê-lo com alegria nas nossas casas e permitir que Ele faça a diferença. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pai Santo, nós abençoamos esta casa hoje com essa palavra, porque sabemos que é palavra do Senhor, palavra da tua boca, palavra que não volta vazia, palavra que promove fé, que promove convicção, que promove esperança, que promove mudança de vida. Nós oramos te dando graças em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.